Teste, som. Alô? Alô? Alô, som, teste, som. Som. Alô, teste, som. Som, teste. Alô. Alô, som. Som, teste. Som.
Ei, som. Som, ei, som. Som, ei. Boa noite, igreja. Vamos se colocar de pé para podermos começar mais uma noite adorando e bendizendo o nome do Senhor. Você pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite? Meus amados, deixar uma breve reflexão, mas antes quero falar que o nosso pastor falou que nós temos que atualizar, né? E para atualizar, nós temos que verdadeiramente fazer esforço, nos esforçar. E domingo de manhã passado, o nosso pastor Josiel falou algo muito interessante, que foi aprofundar. Para que isso aconteça em nossas vidas, por favor, Mateus, põe aí 1 Coríntios 15, 58, por gentileza. Gostaria que todos lessem comigo nessa noite. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundante, na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão do Senhor. Amém? Que vocês possam saber que tudo aquilo que vocês fazem na casa do Senhor não é em vão. Certamente Deus recompensará cada um de nós, porque nós estamos com o nosso coração voltado para a obra dele. Amém, meus amados irmãos? Boa noite, vamos nos curvar, vamos orar e agradecer a Deus por este dia, por este culto. Soberano Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, nesta noite, que o Senhor se faça presente no nosso meio. Toma esses louvores, entoa, Senhor, no nosso meio. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por este domingo, pela tua presença neste lugar. Pai, te damos graças, porque sabemos que sem ti nada somos, que sem ti nada podemos fazer. Pai, toma o primeiro lugar neste culto, toma a direção, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por este domingo e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, Senhor. Continua, Senhor, abundante sobre os nossos lares. E nós te agradecemos, Senhor, por esta noite. E quem concorda, aplauda o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. A alegria do Senhor é a nossa força. Quero ouvir suas palmas, hein? O Senhor marchamos, seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda terra.
Aleluia. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz o órfão um filho seu, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações e sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida me entregou para me resgatar. Oh, oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Diga assim, ó, digno, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, oh, oh. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Pra sempre eu canto que fizeste a mim. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste
fizeste a mim. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia. Feche seus olhos nesse momento. Que abram-se os portões e que entre o Rei da Glória. Erga suas mãos aos céus. Vamos adorar o nome do Senhor. Vamos exaltar e engrandecer o nome dEle. Só Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Declare. Exaltamos, Senhor, ó Santo Deus, aleluia, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Vamos cantar do início, acima de todos. Está o Senhor entronizado.
Proste a Ele essa noite. Prostrado aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, aleluia, yeah. Ó Santo Deus, Tu és Santo Senhor, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Diga que Ele é santo. Tu és santo. Tu és santo, Tu és santo, Tu és Adore, adore o nome dEle. Tu és Senhor e Rei. Declare. Vestido de glória e poder, e habita entre nós. Diga, e habita. E habita entre nós. E habita entre nós. E habita entre nós, ó Santo Deus. Aleluia, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Glórias
Glórias a Deus. Para ser real aqui, Jesus, estamos sedentos pelo teu toque. Oh, tu és bem-vindo aqui, Senhor. Se move em nosso meio com a tua glória e com o teu poder. Oh, Jesus, te adoramos, te bendizemos. Cante conosco assim. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu que achava estar bem, mas me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo a ti. Cante isso nessa noite. Eu me rendo. Abraços
Glória a Deus. Aleluia. Me dá teus conselhos, eu não quero errar outra vez. Não quero deter-me no caminho que só mal me fez. Prefiro tua casa, onde eu me assento contigo, distante na roda que se assenta os meus inimigos. Diga, embora eu sinta os desejos que são naturais, andando contigo, tua vontade é o que me atrai. Só venço, só vivo, porque tenho raízes em ti. Assim o mal não vai me consumir. Meu endereço é as margens dos teus rios, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo nas estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na sua lei. Não saio daqui, nas margens dos teus rios esperarei. Ora, insulta os desejos que são naturais, andando contigo, tua vontade é o que me atrai. Creia nisso! Só penso, só vivo, porque tenho raízes em ti. Assim o mal não vai me consumir. Meu endereço é as margens dos teus rios, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na sua lei. Não saio daqui, as margens dos teus rios. Meu endereço é as margens dos teus rios, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na sua lei. Não saio daqui, as margens dos teus nas margens dos rios de Deus, nós vamos prosperar. Creia nisso. O apóstolo Paulo,
Antes dele ser o evangelista, ele era um perseguidor, ele era um enganador. Mas ele conhecia a Bíblia, ele conhecia a Torá, ele conhecia tudo. Só que ele não tinha tido ainda um encontro com Jesus. Então quando ele passou a andar sobre as margens dos rios de Deus, ele foi transformado. Então de perseguidor, ele passou a ser um pregador da palavra de Cristo. E foi um marco em nossa história evangélica. Depois de Jesus, Paulo é o que é o mais citado na Bíblia, pois ele foi um dos apóstolos mais importantes. Não que Jesus achava ele mais importante que os outros, mas pelo fato da transformação que houve na vida dele. Ele sabia de tudo, sabia da lei, sabia de todas as coisas. E nós aqui também sabemos de tudo, sabemos dos mandamentos, sabemos de todas as coisas. Mas só que a escolha de mergulhar nos rios de Cristo é a nossa. O primeiro passo é o seu. Então erga as suas mãos aos céus essa noite e dê esse primeiro passo. Mergulhe, mergulhe, se lance no rio de Deus. Mergulhe essa noite às margens do rio de Deus, pois só nela que você terá a prosperidade na sua vida. Então mergulhe hoje à noite, mergulhe. E quanto mais você mergulhar, mais você vai querer se aprofundar nos rios de Deus. Então mergulhe essa noite. Meu endereço é as margens dos teus rios, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na sua lei. Não saio daqui, as margens dos seus rios prosperarei. Prosperarei. Põe a mão no seu coração e diga isso. Prosperarei. Profetize sobre a sua vida essa noite. Nós vamos prosperar. Prosperarei. Você vai prosperar sobre o seu trabalho, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua situação financeira. Você vai prosperar diante do Senhor. Prosperarei. Prosperarei. Glória a Deus, aleluia. Com suas palmas, louva o Senhor essa noite. Santo, santo é o nome do Senhor. Que nosso Deus seja bendito na nossa vida e sempre. O Senhor, Ele possa resplandecer sobre nossa vida a graça dEle, o amor dEle, que tem nos transbordado, que tem nos dado vida. Quando essa palavra diz que prosperarei, né? Acho que prosperidade é tudo na vida, mas existe coisas que Deus faz. Amém, amados? Você acredita que existe coisas que Deus faz na nossa vida? A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu vejo que por poucas coisas na nossa vida a gente deixa de louvar a Deus. Porque a barriga doeu, porque a perna está com problema, sabe? Eu tenho um problema em meus braços que eu tenho que operar. Eu tenho que mexer, eu tenho que rasgar, eu tenho que subir isso tudo aqui. Mas estou aqui. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Só isso, mais nada. Nada pode me impedir de vir, de estar, de prestar o meu culto ao Senhor. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Amém? A vida dessa pessoinha aqui é muito importante para a minha vida. Muitas vezes eu não tinha nem coragem de ligar, nem de falar com o esposo, porque eu não tinha palavras, né? Que as palavras, elas, muitas das vezes não ia fluir ou mostrar nada para eles, só Deus realmente podia fazer alguma coisa. Eu acho que eles têm algo para falar para vocês. Me presta um microfone? Eu acho que é de muita importância. Quem começa primeiro? Você começa primeiro. Isso aqui é a Tamires. Você orou por ela, não orou? Você não jejuou pela vida dela? Tá ligado o microfone? Veja. Boa noite a todos, a paz. Eu quero agradecer primeiro a todo mundo que orou por mim, que jejuou por mim, que buscou por mim, porque eu estou aqui de pé.
eu estou aqui viva, é porque vocês oraram por mim. Primeiro Deus e depois vocês. Para quem não me conhece, sou Tamires, tenho 28 anos de idade. E ano passado, em outubro, eu tive um diagnóstico de câncer de colo de útero. Isso acabou com a estrutura da minha família inteira. A gente ficou sem saber o que fazer. Procura médico aqui, procura médico ali. E eu consegui uma médica que fizesse uma biópsia em mim, recolhesse o material do tumor, que já estava em 7 centímetros no colo do meu útero. E, irmãos, não foi porque eu não fazia exames todo ano. Porque no mesmo ano do ano passado, em março... Sentar um pouquinho, querido, só. Pode falar também. Eu fiz tudo que uma mulher faz, né? Transvaginal, preventivo, e não deu em nada. Eu só fui descobrir esse tumor em outubro, porque eu tive uma hemorragia. Eu fui para uma emergência e o médico falou assim, você abortou, procura um ginecologista e pronto. Só me liberou, nem me examinou, nem nada. E eu fui em outra emergência depois de alguns dias e a médica passou para mim uma ressonância, foi quando eu descobri o tumor. Quando eu fui fazer a ressonância, já estava um tumor de 7 centímetros. Então, assim, foi um crescimento muito rápido em pouco tempo. Eu fiz a biópsia, né? Saiu o primeiro resultado da biópsia, inconclusivo. Eu fui em um médico, ele pediu para eu tirar esse material de onde estava o laboratório e mandar para outro laboratório. Eu mandei, inconclusivo. E ele não podia fazer nada, não podia fazer rádio, não podia fazer químio, não podia fazer uma cirurgia sem antes saber com o que ele estava lidando. Então, ele falou, Tamires, vamos fazer um estudo mais profundo desse material. Se chama imunohistoquímico. Eu fiz, inconclusivo. Eu fui em outra médica e ela falou, Tamires, faz uma videoestereoscopia. Eu procurei um médico que fizesse, pelo meu plano de saúde, ele fez, e mandou para o laboratório, e inconclusivo de novo. Eu tive 4 vezes inconclusivo, sem saber que tumor que era para eu poder me tratar. E até então eu sangrava. Tem um dia que eu não esqueço, que foi o dia que eu pensei que eu fosse morrer. Eu estava em casa com meu marido e meu pai. Eu estava tendo uma hemorragia no banheiro. Entrei em desespero, chamei eles. O meu pai me limpava, e nada de parar de sair os coágulos. Até então, eu senti uma pressão forte na minha cabeça. E eu senti que eu estava indo embora. Meu marido rapidamente pegou o aparelho de pressão. E minha pressão estava bem baixinha, estava 9 por alguma coisa. E eu senti que, por alguns segundos, eu desmaiei. Ele rapidamente pegou o sal, botou na minha língua, e eu fui voltando. E na minha cabeça só vinha assim, vocês me salvaram. Meu pai, meu marido, me salvou naquele dia. O meu pai passou mal também, na mesma hora comigo, sendo que ele foi muito forte. Deus segurou muito ele naquele momento. Então, em dezembro, o meu médico, eu fui fazer uma revisão médica, ele foi me examinar. Ele falou, Tamires, vamos fazer um outro tipo de biópsia. Vamos para o centro cirúrgico, eu vou chamar patologista junto comigo, vou tirar o máximo que eu puder de tumor, um tamanho bem grande, para, na hora, ele tentar diagnosticar. Então, isso foi feito. Dia 13 de dezembro, eu fiz essa cirurgia. Tirou um pedaço de tumor de 12 centímetros de dentro de mim. E, mesmo assim, o patologista não conseguiu identificar o que era. Então, meu médico teve que viajar, teve que ir para os Estados Unidos, e eu consegui o telefone do patologista. Eu liguei para ele e ele falou assim, Tamires, fica calma, eu não achei nada de maligno no seu tumor. Então, a gente ficou com o coração leve, né, tranquilo. Até falei assim, Jesus me curou. Fiquei até bem aliviada. Só que ele falou assim, você não pode de jeito nenhum sangrar, porque nessa biópsia que eu fiz, eu precisei de 2 bolsas de sangue.
E o meu sangue é um sangue difícil, que é um A negativo. E quando foi em janeiro, eu fui na revisão médica, né? O médico me examinou mais uma vez. Ele falou: Tamires, faz outra ressonância, porque eu não estou gostando do que eu estou vendo. Eu fiz a ressonância rapidamente, mandei para ele. Ele falou assim: minha filha, não tem jeito. Você vai ter que perder o útero, o ovário, as trompas. E eu não sou mãe, gente. O meu maior sonho era poder gerar um filho. Eu falei: tá bom, se é isso que Deus quer para mim, tá bom. Ele marcou a cirurgia para 15 dias após, sendo que o plano de saúde, né, sabe que tem que esperar para autorizar. Passou o dia que o médico marcou a cirurgia, o plano não autorizou, e foi se passando os dias, e nada do plano autorizar, eu ligando para o plano, ligando para a ANS, fazendo reclamações, e nada. Teve um belo dia que eu tive uma hemorragia, e fiquei nervosa com aquilo. No dia seguinte, eu tive outra hemorragia. Aí eu falei assim: amor, me leva para o hospital, porque eu estou me sentindo fraca. Chegando lá, a médica fez em mim o exame de sangue, e hematócrito, que é um dos negócios do sangue, né, que tem, uma mulher, se eu não me engano, é 15 que tem que ter. O meu estava em 6,5. Eu já estava com anemia crônica. Então, na mesma hora, me internaram para eu receber bolsa de sangue. Ligaram para o meu médico, falaram assim: interna ela, mesmo que não tenha vaga, eu vou ligar para o diretor do hospital, porque eu conheço, e ela vai se internar e eu vou operar ela na segunda-feira. Eu me internei num sábado. Eu vou operar ela na segunda-feira. Na segunda-feira, o médico me abriu. Nisso que ele me abriu, ele viu algo que não estava esperando. Ele me fechou para poder me contar que o tumor tinha encostado na bexiga. Ele tentou até puxar, tirar, mas acabou machucando a bexiga. Então, ele veio para me dizer que eu iria também perder a bexiga. Fora o útero, o ovário, tudo mais, eu também iria perder a bexiga. E também teria que usar uma bolsinha de urostomia pelo resto da minha vida. Então, passou uma semana, eu fiz a cirurgia, retirei tudo, botei a bolsinha, que eu tenho ela aqui. Mas, mesmo assim, meu quadro clínico não melhorava. Eu recebia bolsa de sangue para ir para a cirurgia, na cirurgia e quando saía da cirurgia. Depois de 15 dias operada, quase na época assim, de ter alta, eu tive uma fístula, que se chama Deu algo de errado na cirurgia. O médico novamente me abriu pela terceira vez. O meu ureter necrosou, um pedaço dele. Ele tirou esse ureter, tirou 3 centímetros do ureter e reimplantou. Assim que eu saí do centro cirúrgico, fui para o CTI, mais uma vez eu senti que alguma coisa deu errado, porque eu senti a urina vazar por tudo dentro de mim. E onde tinha que passar pela bolsinha, saía por onde não tinha que sair. E o médico ficou meio nervoso, não sabia o que fazer. E, irmãos, esse médico, desde o começo, eu não gostava dele. Não gostava, falava que era um grosso, não sabia falar com os pacientes. Eu procurei uma outra médica que, sem saber, ela foi aluna dele, e ela me tratava muito bem. Ela falava: Tamires, ela foi no particular. Ela: Tamires, você vai tratar com ele? Eu falei: mas, doutora, quanto que é para operar com a senhora? Ela: não é o dinheiro. Ele é muito bom. E, gente, foi ele que salvou a minha vida. Foi ele que salvou a minha vida, porque urostomia, quem bota a bolsinha é um urologista, ele é um ginecologista. Então, graças a ele, hoje em dia eu até falo que eu o amo, porque graças a ele eu estou aqui de pé. E depois que eu tive, né, a outra fístula, depois do centro cirúrgico, o médico ficou nervoso, sem saber o que fazer, e foi procurar a ajuda de um urologista. Nisso, eles tiveram a ideia de fazer uma nefrostomia, a mesma coisa que o pastor fez. Ele estava com a nefrostomia aqui e eu com a nefrostomia lá. Só que a minha foi bilateral, foi os 2 lados. Porque para poder descansar esse ureter, para ele poder cicatrizar. E, ao mesmo tempo, com a bolsinha, ao mesmo tempo com as 2 nefrostomias, e, ao mesmo tempo, com o dreno que eu estava usando.
tudo junto. E, após essa nefrostomia, no dia seguinte, tive uma reação alérgica muito forte, em que o meu corpo inteiro ficou todo tomado de bolhas, coçando, muita urticária. Queimou meu corpo todo praticamente. Depois de alguns dias, eu tive que trocar o catéter de dentro, que fala duplo J, que ele vem pegando dos 2 uretés até a bolsinha, que se chama anel bexiga, para poder ensinar a urina o novo caminho que ela deve andar. Eu fiz um tento cirúrgico e, novamente, eu tive outra alergia. Mais um dia, mais uma semana, me coçando inteira. Irmãos, esse período que eu fiquei internada foram 46 dias. Um terror para mim. E, perto de eu ter alta, os enfermeiros falavam: Tamires, eu achava que você não fosse conseguir. Eu achava que você fosse morrer. Porque o meu quadro clínico não melhorava. Eu recebi 11 bolsas de sangue. Mas, para a glória de Deus, eu estou aqui de pé. Eu agradeço muito a Deus, porque eu, literalmente, não era para eu estar aqui. Não era mesmo. Então, eu agradeço muito a Deus. Eu hoje, infelizmente, eu não posso gerar um filho, mas isso não me impede de ser uma mãe. Essa bolsinha que eu uso hoje em dia é o que me dá a vida. E em nenhum momento isso me fez fraquejar. Pelo contrário, eu tenho cada vez mais fé de um Deus que existe e que pode mudar o quadro de qualquer pessoa. Se você tem alguém aqui que está enfermo, ou que você está enferma, não perca a fé em Deus, porque Ele pode mudar o quadro da sua vida. E eu agradeço muito. Meu marido preparou um videozinho para vocês poderem ver um pouquinho do meu processo no hospital. Tá bom? Pode soltar, por favor. Tudo passa quando você se lembra de tudo que te aconteceu. Vai saber que foi a mão de Deus. Vai dar o que falar. Poucos vão acreditar, pois era pra você morrer. Mas você está de pé. Tá de pé, porque Ele não deixou você cair e fez de um recomeço aonde era o teu fim, e renovou suas forças pra você seguir. Tá de pé, e a causa disso tudo veio da tua fé. Você não desistiu porque Ele é um motivo pra não desistir. E é por isso que você chegou até aqui. Quando tudo acabar, você vai se lembrar do quanto foi difícil pra você chegar. E vai olhar pra trás e vai ver que valeu, que Ele cuidou bem direitinho, por isso sobreviveu. Quando tudo acabar, você vai recordar de todos os detalhes e ainda vai falar: ainda bem que tudo isso aconteceu. Cada detalhe hoje me faz enxergar a glória de Deus. Tá de pé, porque Ele não deixou você cair e fez um recomeço aonde era o teu fim, e renovou tuas forças pra você seguir. Tá de pé, e a causa disso tudo veio da tua fé. Você não desistiu porque Ele é o motivo pra não desistir.
você vai se lembrar do quanto foi difícil pra você chegar. E vai olhar pra trás e vai ver que valeu, que ele cuidou bem direitinho, por isso sobreviveu. Quando tudo acabar, você vai recordar de todos os detalhes e ainda vai falar: ainda bem que tudo isso aconteceu. Cada detalhe hoje me faz enxergar a glória de Deus. Obrigada. Aleluia. As emoções que a gente sente, né? Esse momento, né? Deus pode tudo. Eu fico vendo que eu acho que o que eu passei há pouco tempo atrás não foi nada do que a Tamires passou, né? Mas eu fico muito emocionado porque, fora o que ela viveu, eu louvo a Deus pela família, sabe? Muitas das vezes, eu conversava muito com o meu general ali, e eu chamo ele de meu general, o Reis, né? E a gente conversava e eu falava: Reis, eu não tenho palavras, porque palavras agora não resolve. O que resolve é a nossa oração, né? E o favor de Deus, o que Deus merece, o que Deus pode fazer, né? Eu me prendi muito, sabe, nessa música, no momento mais difícil da minha vida, onde as dores eram muito fortes. Eu acho que as dores que eu senti não é nada do que você passou, né? Essa música diz assim: podes tudo tirar de mim. Me sustentou muito, né? Mas não vão apagar quem sou. Escolhido a ir mais além. Vamos ficar de pé, querido. Do que os meus olhos podem ver. Se as lutas vierem contra mim, sei que em ti eu não vou temer. Pela fé, né? Pela fé posso receber a unção que sobre mim irá descer. Deus pode tudo. Canta, igreja. Deus pode tudo. E tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso passar. Deus pode, vai. Deus pode tudo. Cante mais forte, vai. Deus pode tudo. Tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso passar. Momento que na vida nós ficamos sós mesmo. Momento que, quando as portas do quarto do hospital se fecham, ou quando você entra dentro de um lugar onde se chama CTI, onde alguém pode te olhar por pouco tempo, e ali você fica sozinho, à disposição de alguém que de hora em hora ou de 2 em 2 horas vem botar um remédio, trocar um soro, e a solidão ela fica tão grande,
que a única pessoa que nos sustenta nesse momento mais difícil se chama o Senhor Jesus Cristo. O que eu passei não foi nada diante do que essa menina que está aqui na frente passou. Mas eu tenho certeza que teve momentos que não foi o pai, não foi a mãe, não foi o esposo, mas foi a presença do Espírito Santo de Deus, que esteve com ela nos momentos mais difíceis. Porque o Espírito Santo de Deus está do nosso lado a todos os momentos. Seja um momento de alegria, de tristeza, de dor, Ele está nos consolando. Muitas vezes pinta dentro do nosso coração uma dúvida, se Ele existe ou não existe, se Ele está agindo ou não está agindo. Isso é normal no homem, mas Deus, Ele pode tudo na nossa vida. Deus, Ele pode tudo na sua vida. O mesmo Deus que colocou a Tamires de pé é o mesmo Deus que está aqui nesta noite. É o mesmo Deus. Hoje ela não pode gerar filhos, mas hoje ela pode gerar uma alegria no coração dela. E ela pode dizer para outras pessoas que a vida vale a pena viver a vida em Deus. Hoje ela poderia estar até revoltada, mas hoje ela está no altar do Senhor, glorificando a Deus pela vida. Que você hoje que está de pé, glorifique a Deus pela vida, adore ao Senhor pela vida, agradeça a Deus pela vida, agradeça a Deus que você está aí, meu irmão. Tem tantas coisas pequenas que você reclama, que você deixa de fazer as coisas, e hoje Deus está dizendo para você: você tem vida, você está de pé, não te falta nada dentro de você, não te falta um órgão, tem tantas coisas que Deus te deu, e você está reclamando de quê? Deus hoje está aqui te dizendo: Ele pode tudo na sua vida. Oh, Deus tudo pode, Ele pode tudo. Oh, se as lutas, diga isso. Se as lutas vierem contra mim, sei que em ti eu não vou temer. sei que em ti eu não vou temer. Pela fé, posso receber. Receba a unção de Deus, né? A unção que sobre mim irá descer. Deus pode tudo. Deus pode tudo. Bem alto, igreja, vai. E tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso passar. Deus pode tudo. Deus pode tudo. Aleluia. Tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso passar. Cante só a igreja, vai. Deus Ele pode tudo.
Pai, eu quero te agradecer hoje, nessa noite, pela vida da Tamires, por ela estar aqui conosco. Pela vida desta família, Senhor, que confiou em Ti. Pela vida de um pai, de uma mãe, que intercederam, que profetizaram. Eu te agradeço por ela estar aqui no Teu altar. Obrigado pela vida da Tua filha. Obrigado pela vida do Fule, que foi um companheiro, um irmão, um esposo. Obrigado, Deus, pela vida dele. Obrigado, Deus. Eu quero te agradecer nesta noite. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai. Eu te oro em nome de Jesus. Amém? Todos digam amém. Vamos aplaudir Jesus. Toma seu lugar, gente. Amém. Quem está hoje responsável pelos anúncios, por favor? Chegue mais à frente. Microfone, Adriano. A paz do Senhor Jesus, a igreja. E tem gente, tem irmão dentro da igreja que diz que Deus não faz milagres mais. Olha, meu Deus. Diante de todas essas coisas que nós ouvimos aqui agora, eu ia falar uma outra coisa, mas eu acho que o que cabe nesse momento é 2 Coríntios 5:7, que diz que porque andamos por fé e não por vista. Tamires, cadê você? Deus te abençoe. Cara, quem viu você na academia treinando, fazendo aquela coisa toda, aquela correria, o Fule também, depois de ver você nessa situação que você ficou. Quero te dizer que a minha casa também orou pela sua vida, pela vida da sua família, tá? A gente ama você e tenho certeza que Deus não faz nada pela metade. O que Ele começou, Ele vai terminar e brevemente você vai estar lá de novo com a gente, tá? Vamos lá aos anúncios. Terça-feira, 7h30, culto da família. Cheguem cedo para receber a oração com óleo, a unção com óleo e a oração dos nossos diáconos e dos nossos obreiros. Se você precisa de uma porta de emprego, um pedido de oração, se você precisa de uma resposta para alguma questão financeira ou alguma resposta da justiça, traga aqui o seu ponto de contato, traga o seu pedido de oração, que o pastor, no final do culto, ele ora. Quarta-feira, 8h da manhã, Bom Dia, Espírito Santo, é onde as irmãs se reúnem no pátio da igreja. Na maioria são as mulheres, mas eu quero dizer que esse culto, essa manhã de oração, também está aberta aos homens. Então, se vocês estiverem disponíveis, estejam aqui toda quarta, às 8h da manhã, com as mulheres, para orar, interceder e clamar a Deus pela vida da igreja, pelos nossos irmãos. Quinta-feira, 7h30, culto de oração, com a direção do pastor Ney Teodoro também. Uma breve oração, um breve versículo, um breve louvor, e no final a igreja se coloca de joelho, novamente para orar pela igreja, pelos irmãos que estão enfermos. Gente, agora vamos lá, dia 24, nós teremos, dia 25, nós teremos a tarde de comunhão. No finalzinho do culto, tem um convitezinho lá para quem quiser participar, tá? Estão todos convidados. Vai ser aqui na igreja, 2h30, tá? Culto de homens nessa sexta-feira, dia 24 de junho, às 7h. Atento ao dia que mudou, era sábado, agora vai ser sexta-feira, dia 24 de junho.
Evangelismo, quem tiver interesse, procurar o diácono Jonas ou os obreiros Flávio e Felipe. Encontro de casais em novembro, será em Friburgo, procurar o diácono Reis, que está ali. Dia 9 de julho, festa julina, às 3h, no estacionamento da igreja. Quem tiver interesse, quem não estiver ainda participando de alguma barraca, por favor, procurar o diácono Rogério ou a Karina. Eu estou precisando de gente para ficar comigo na barraca do refrigerante. Então, se você ainda não fez a sua doação, está de fora, procure o diácono Rogério, tá? Que ele vai tratar de te incluir aí em algum grupo. E o pastor também manda informar que, a partir desse mês, o estacionamento estará aberto para todos os cultos, de terça, quinta e domingo à noite. Tá? Então, você que vem de carro, coloque seu carro no estacionamento da igreja. O diácono também mandou avisar que as motos também, por favor, vão ter seu lugar reservado lá no estacionamento. Então, se você vem de moto, não coloque na garagem do coleguinha, não arrume problema para o pastor, tá? Coloque lá no estacionamento da igreja. Visitante, Andressa. Andressa? Aonde? Seja bem-vinda, você está na igreja de Nova Vida em Vila Rosali. Aquele é o nosso pastor, presidente, nosso pastor Ney Teodoro, tá? Seja bem-vinda. Quem tiver da igreja aí próximo, a Heloísa. Heloísa, que está aí? Não, dá um abraço aí, um aperto de mão. Pastor, oração pelo aniversário de casamento da Sabrina e do Gabriel e um monte de aniversariante. Thalita, eu, diácono Jonas, a Michele está aqui? Michele, o Cauã está aqui? Acho que o Cauã não veio. E o Marcelo. Então, e aí o diácono Bruno também. Luana, Lorena. Ih, pastor, é muita oração. Muito. Eu? Porque eu vou pregar? Você não fez aniversário? Não fez aniversário, não? Você vai ficar por aí. Não pode, né? Espera você se arrumar para não me arrumar, né? E o meu filho, esqueci. Sempre tem que ter uma. Vem, amor da minha vida. Esqueci. Escrevi. Cadê o Adriano? Desliga aqui, Adriano, senão vai dar microfonia. Vamos orar, gente, agradecer a Deus pelos aniversariantes deste mês, né? Ontem eu comi bolo, ontem me ofereceram um bolo. Comi um pedacinho de carne, comi canjica. Rapaz, coisa boa, né? Ontem alguém me convidou, né? Comi bolo do Bruno também, né? E o restante, se eu tive bolo. Todo mundo com a cara meio estranha lá. Estenda as mãos aqui para frente, gente. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, queremos orar por esse grupo seleto hoje, que completa mais um ano de vida. Obrigado por essa nova estrada, por este tempo que os teus filhos estão tendo contigo, de aproveitar, Senhor, esta vida que tu está lançando sobre a vida deles, Pai. Muito obrigado por cada um deles, ó Deus, que hoje estão junto conosco aqui neste altar, comemorando esse novo ano, essa nova etapa, esse novo movimento, ó Pai, de 365 ou 66 dias na vida deles, de muita fé, de muita graça, de muita paz, de muita prosperidade. Nós abençoamos os teus filhos em nome de Cristo Jesus e todos digam amém. Podemos aplaudir a Jesus? Parabéns. E aí, parabéns. Você me deu bolo, né? Jonas faltou bolo, Marcelo também. E você também, né, garoto? Chegou teu bolo ainda não? Ah, rapaz. Coisa boa. Cadê a Sabrina e o Brisa? Cá na frente para a gente orar. Rapaz. Esse aqui é meu peixe. Esse aqui. O estilo dele, olha lá. Esse
Você não sabe como é que você é gente boa, cara. Você não tem ideia. Isso me leva para tudo quanto é lugar, me leva para o médico. Rapaz, ele disse que vai pegar a minha guarda. Sempre vem com uma, né? Ele disse só não dá banho e troca a fralda, mas o resto ele faz. Tá vendo, Sabrina? Como é que tu foi escolher um trem desse, né? E ela não se arrepende, não. Ela disse que vai até o final. Oh, glória, né? Estendo as mãos aqui para frente, gente. Pai, muito obrigado. Te dou graças, Senhor, pela vida deste casal que completa mais um ano de matrimônio, Pai. Que tu possas, ó Pai, derramar sobre eles força. Eles estão representando aqui a família, Senhor, neste altar, e eu te agradeço por essa representação. Que vale a pena viver em matrimônio, Senhor. Obrigado. Eu quero orar por eles, profetizar sobre a vida deles, a tua graça, que tu possa renovar o amor de um pelo outro sempre, Pai, e que eles possam estar aqui neste altar, dando testemunho que vale a pena o matrimônio. Te agradecemos por mais um ano de matrimônio e abençoamos a vida dos teus filhos em nome de Cristo Jesus, e todos digam amém. Você pode aplaudir Jesus? Parabéns. Sexta-feira estamos lá. Deus abençoe, meu amor. Amém? Sexta-feira estamos lá na nossa luta, eu e ele, né? Na mesma doutora, né? Ele com o problema de diabetes dele e eu com o meu, né? Graças a Deus estamos de pé, né, gente? Gente, vamos fazer o nosso ofertório. Você que trouxe essa oferta. Falei na terça, na quarta, domingo de manhã, e estou falando hoje pela última vez essa mensagem aqui na igreja, que o tema é: o silêncio termina hoje. Você pode repetir isso para o seu irmão? Pega aí para mim, Mateus. Repita mais uma vez. Mais forte. Tem uma frase aqui, eu não sei se eles vão conseguir colocar aí, né? Essa frase: às vezes pode demorar, mas o seu momento e a sua hora vai. Você pode repetir bem forte comigo? Às vezes, mas o seu momento e a sua hora, ela vai o quê? Chegar. Diga amém.
Agora você vai dizer isso para o seu irmão que está ao seu lado, com força, com violência, dizer assim: às vezes pode demorar, mas o seu momento e a sua hora vai chegar. Você pode aplaudir ao Senhor? Graças a Deus. Eu gostaria de ler com os irmãos João, capítulo 5, versículo de 1 a 9, que vai dizer que algum tempo depois Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali acostumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegas, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor que agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um do que estavam ali era paralítico e jazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca, começou a andar, e isso aconteceu num sábado. Deus abençoe nossa vida, que possamos hoje desfrutar do teu melhor. Diga amém. Vai se cumprir tudo o que o Pai falou a seu respeito. Amém? Então, tudo vai se cumprir daquilo que Deus te prometeu e falou. Talvez você ache que escolheu andar com Jesus e muitas coisas ficaram difíceis, porém Jesus não escolheu você. Não é isso? Quer dizer, você não escolheu Jesus, foi Jesus que escolheu você. Amém, amados? Então, Jesus que te escolheu. Já viu aquele politicamente correto que parece que é sempre ficar em silêncio, né? Se cale e Deus vai fazer. Aguente mais um pouco calado, pois seu milagre já está chegando. Muitos falam assim: se calar é sempre solução, porque falam por aí que quem se cala é sábio. Hein? Será que a sabedoria é somente se calar? Será? Eu trago uma nova proposta para você hoje. Eu posso estar também indo contra aquilo que eu preguei muito tempo aqui, mas eu acho que você vai entender. O Pai te chama para abrir a sua boca, lutar pelas suas promessas e proferir a mensagem que é dele, nesse tempo e nessa geração que nós estamos vivendo. Eu tenho uma outra pergunta para você: você está pronto para mudanças? Mudar é difícil, mudar de casa é difícil, mudar de estado é difícil, né? Mudança é difícil. Você tem um sapato antigo e de repente você compra um sapato novo, você coloca esse sapato no pé, você mudou de calçado e de repente você está dentro do ônibus, dentro do metrô, puxando no cantinho, porque aquele sapato está fazendo o que no teu pé? Te machuca. Então a mudança, ela gera um desconforto em nós, sabe? E falar também gera um desconforto, porque quando você fala, você debate, quando você fala, você profere alguma coisa, quando você fala, você diz para Satanás: sai da minha vida. Quando você grita, quando você clama, as coisas começam a acontecer na sua vida. Mas nós fomos ensinados a ficar calado, nós não fomos ensinados a abrir a boca. Nós fomos ensinados por vários pregadores que ficar calado é o resultado de tudo. Fique calado que Deus vai agir. Eles não estão errados. Mas eu te pergunto hoje, no seu dia a dia, você fica mais calado ou você fala mais? Responde para mim. As mulheres que eu diga. A gente fala mais do que fica calado. Sabe? A gente verbaliza mais as coisas do que fica calado. Na maioria. Mas será que ficar calado é o certo?
ou a gente tem de declarar o favor de Deus na nossa vida todos os dias. Aquele paralítico escutou o som da oportunidade da vida dele. Hoje é o teu dia de você escutar o som da tua oportunidade. Quem crê hoje que você vai escutar o som da sua oportunidade? O som da oportunidade daquele homem foi: você quer ser curado? Foi o som da oportunidade. Você lembra daquele som da oportunidade que de repente chegou perto de você quando você conheceu essa pessoa linda? Quem está aqui com sua esposa do lado aqui ou com seu esposo? Hein? Você está aí? Você lembra daquele som quando você estava naquela balada? E até hoje aquele som mexe com você? Né? Quer ver? Olha que coisa extraordinária que aconteceu hoje de manhã. Né? Preste bem atenção. Qual foi o som que marcou realmente a sua vida, seu Jonas? Não, fala a verdade, só para a gente... Hein? O seu foi Eli Soares, né? Tá vendo? Foi essa que nasceu no berço evangélico. Mas de manhã aqui só foi carnalidade, gente. Ele disse que foi Alexandre Pires. Não foi? Qual foi a música? Rapaz, nem lembra, né? Até fechou, né? A esposa dele assim: chega, chega. Mas você tem algo que te chamou a atenção. Você tem algo que aproximou alguém de você. Qual foi a sua música, Daniel? Qual foi a sua música, Alcineia? Hein? Foi meu cachorro me sorriu latindo. Foi não. Foi Raça Negra? Não sei. Qual foi teu som? Foi evangélica? É. Toca o coração, graças a Deus. É espiritual, era espiritual. Eu gostei, eu gosto dessas pessoas espirituais assim. A sua foi Raça Negra, foi mesmo? Raça Negra? É. Qual foi a música? Fala a verdade. Foi. Não, pode repreender. Aqui, ó, daqui para frente é pecado. Daqui a pouco a gente volta. Qual foi a sua, Ellen? Fala a verdade. Não sabe, não, né? Tem alguém pecador aqui, gente? Tem. Né? Qual foi a sua música, Ana? Ana, você arrebenta a boca do balão. Fala a verdade, né? Qual foi? Foi o quê? Jorge Aragão. Qual foi a música? Não, pode cantar, que o Jonas falou uma de manhã aí que todo mundo quase... Hein? Né? Tem mais ninguém que tem uma música aí, não? Está com vergonha? Hein? Tem alguém que falou assim, olha, o quê? Qual foi a música? Como é que é? O mel do seu beijo. Do lado de cá, do lado de cá. Ah, Calenzo, você, qual foi a sua música? Fala a verdade. Você é da época do Borogodó, vai. Lulu Santos, qual foi a música? Oi? Não, tem várias, mas tem aquela que pá. Oi? Como uma onda? E vocês? Batidão Furacão 2000. Ih! Eu vou voltar para o Santo dos Santos, que é melhor, né? Mas tu vê que ele teve a oportunidade, o som foi: você quer ser curado? Mas ali, o nosso Senhor Jesus Cristo queria estar junto dele, queria uma intimidade, queria estar próximo dele. Sabe qual foi a palavra desse camarada? Quando a água se agita, não tem ninguém que me jogue lá dentro. Não é verdade? Não tem ninguém. 38 anos de silêncio pela vergonha da paralisia, e Jesus disse: você não precisa mais deste tanque, eu estou aqui. Sabe?
Você lembra quando você conheceu essa morena, esse branco, que ele disse para você assim, ó, a partir de hoje você não tem mais problema, eu estou aqui. Quando a Márcia me conheceu, foi assim, você não tem mais problema, filha, eu estou aqui, eu era o mesmo, eu era o problema para ela. Mas Jesus começa a conversar e disse, ó, chega, hoje acabou o seu tempo de lamento. Amém, amados? Mas existe algo muito importante para a minha vida e para a sua vida, e essa frase me chama a atenção, coloque para mim, meu amor, por gentileza. Você não precisa... A outra. Depois que você fica de pé, todos te enxergam. Depois que você está de pé, todo mundo te enxerga. Você teve um diálogo, você arrumou aquela pessoa certa para a sua vida, o cara é bonitinho, jeitosinho, cabelinho de lado, tá os dois de pé, namorando, dando beijo, vai casar, né? Tá noivo, você tá de pé, você tá trabalhando, você tem uma vida maneira. Quando você está de pé, todos estão te enxergando, te vendo, uns te abençoando e outros querendo te destruir. Aquele cara, esse camarada sai do tanque, quando ele sai do tanque, muitas pessoas se levantam para tentar destruir a vida dele. Por que quando nós nos levantamos, há ataques? Por quê? Para que os ataques? Eu vou te dizer por que servem os ataques. Depois que você fica de pé, todos te enxergam. Depois que você estiver de pé, você tem um motivo agora para ter Golias e mais Golias em sua vida. Mas você também tem as pedras certas para derrubar os Golias da sua vida. Quem está me entendendo, diga amém. Você se levantou. Você está de pé. Os Golias vieram. As lutas estão vindo. Mas você tem as pedras polidas em suas mãos. Você vai vencer esta batalha. Você pode profetizar sobre a vida do seu irmão, você já venceu esta batalha. Quando ele volta a andar, quando ele volta a gesticular, quando esse homem volta a falar, o gigante dele caiu. Quando você voltar a andar, quando você voltar a agir, quando você começar a abrir a sua boca, o seu gigante vai cair em nome de Cristo Jesus. E quando o gigante cai, você tem paz, você tem alegria, você tem motivação. Aquele homem nunca mais se calou, andava por todos os lados, gigantes se levantavam de um lado do outro, ele estava andando, falando, gesticulando, falando do poder de Deus, sabe? Porque ele sabia em quem ele estava crendo, ele sabia quem tirou ele daquela situação. E eu pergunto a você, qual o som que você tem ouvido? Será que você conhece o som daquele que te tirou de uma situação difícil um dia? Você tem reconhecido a voz daquele que te tirou daquele lamaçal de pecado um dia? Hein? Você entrou por essas portas aqui e o Espírito Santo está te dizendo que este é o dia de você dar um passo e voltar e ouvir a voz dele de novo, a voz que te tirou do buraco, a voz que te tirou dos momentos difíceis. Aquele homem nunca mais se calou. Aquele homem agora olhava as pessoas nos olhos. Aquele homem olhava as pessoas nos olhos. Você sabe por quê? Porque ele estava de pé. Agora aquele homem passa a ser respeitado, pois carregava algo que outros não tinham. Eles continuavam no tanque, e ele carregava algo que outros não tinham. Ele carregava a cura. E hoje Deus quer que você carregue a sua cura, que você transforme a sua vida, sabe? Diante das circunstâncias que estão se apresentando a você. Diga um amém. Amém. Agora, será que nós estamos preparados para tudo que vai acontecer? Nós temos que aprender a fazer tudo que o Pai mandar, sabe? Tem atitude de fé. Não vá pela tua razão, pelo aquilo que você sabe fazer, sabe?
mas use a sua fé. Algumas plantas, eu disse na terça-feira, que algumas plantas espalham as sementes. E as suas sementes, elas se espalham quando são pisadas. Sabe? Muitas das vezes, queridos, as nossas sementes, elas são espalhadas quando nós somos pisados, sabe? As nossas sementes se espalham. Muitas das vezes é na dor que as nossas sementes se espalham. Muitas das vezes é falando da gente que as nossas sementes se espalham. Então, quero dizer para os irmãos, fique tranquilo. Deixe as suas sementes serem espalhadas. Porque essas sementes darão frutos. Crescerão árvores. Sabe? Crescerão árvores através dessa semente. Sementes essas que foram pisadas. Você está aqui hoje, nesta noite, e você pode ter sido pisado por tantas pessoas, por tanta gente, mas hoje você está sentado aqui. Há um tempo atrás você estava de pé, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Então, as pisadas que você levou nesta vida não te abateu, você continuou de pé. Então, você é mais do que vencedor. Diga isso para o seu irmão, você é mais do que vencedor. Agora, se você deixar de falar em alguma oportunidade na sua vida, talvez você nunca mais volte àquele momento. Sabe? A Bíblia diz, bate e a porta vai se abrir. Nós temos que bater. Nós temos que reagir nas nossas vidas, sabe? Temos que reagir, bate, a porta vai abrir. Pede, você vai receber. Mas muitas vezes não, preferimos ficar calado. Imagine se você evitar todos os lugares onde você não é bem recebido. Eu acho que você ficaria dentro de casa para todo sempre, sim ou não? Se você evitasse os lugares que você não é bem recebido, você ficaria em casa preso. Você não pode evitar os lugares que você não é bem recebido. Sabe, não evite, fale, esteja presente. Ninguém olha para você, dana-se, me perdoe a situação, a verbalização minha aqui, né? Esteja presente, sabia? Não importa se alguém gosta ou não gosta de você, importa que você vai estar presente, sabe? E quem guerreia as nossas guerras é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Diga amém. Amém. Talvez você não vai se encaixar mesmo na vida de algumas pessoas. Os profetas não se encaixaram, os discípulos de Jesus não eram bem-vindos, sabe? Eles não recebiam placas de um bom funcionário do mês, os discípulos de Jesus. E você talvez não vai receber a placa de um bom funcionário do mês, mas você vai cumprir com todas as suas obrigações. Sabe, gente? Eu quero te apresentar uma razão para você vencer seus gigantes. Meu tempo já está indo embora, né? O teu silêncio termina hoje. Você pode profetizar isso na vida do seu irmão? O seu silêncio termina hoje. Em silêncio você não vai cumprir a vontade do Pai. Jesus não te escolheu por suas habilidades especiais, e sim pelo seu coração. Não por suas habilidades espirituais. Não por aquilo que você sabe fazer, né? Jesus te escolheu pelo seu coração. Agora, qual tem sido a voz que você tem escutado? Qual tem sido a voz? Eu precisava hoje aqui de 3 homens e 3 mulheres. Alguém se habilita para estar aqui? Hoje eu não vou pegar o alter, não. Pode ficar tranquilo.
porque não vai dar para me levar a mensagem até o final, mas 3 homens e 3 mulheres. Rapidinho aqui. Vamos tomar esse lugar aqui como base, né? 3 homens e 3 mulheres. Fica 3 mulheres de frente para o público aqui. 3 mulheres. Assim, 3 mulheres. Vão ficar assim. Do jeito que eu estou. Primeira, segunda, terceira. 3 mulheres. Agora eu quero 3 homens. Macho, né? Só veio um macho só? Bem que é meu sobrinho, bonito, né? Bonito demais, né? Vou te apresentar uma menina linda. Só que ela não quer que eu te apresente de jeito nenhum. Ela briga comigo. Mais um pouquinho para cá. E fortão, cara, olha o braço dele. Você é casado? Quem pode? Não tem mais homem aqui, não? Ah lá, veio um homem lá. Rapaz, só vem ele, cara. Ele é demais. Me dá, eu preciso das vendas. Achou as vendas, não? Cadê a minha nora, né? Essa ali é a minha nora. Ela fica no esconderijo do Altíssimo. Vai lá. Já viu uma menina que gosta de ficar no esconderijo do Altíssimo? É aquela dali. Ela fica nas sombras escuras da vida, né? Danadinha ela, né? Demais da conta. Eu vou ter que ir para o final da mensagem porque o tempo é pequeno, sabe? O teu silêncio termina? O teu silêncio termina? Hoje. Amém? E aí, não deu para colocar na... Uma vai ficar sem? A Eli vai ficar sem? Senão pega uma máscara usada e coloca. É o cabelo? Ah, botou de cabeça para baixo. É para tampar o desenho, para não ver. Gente, eu vou jogar algumas coisas aqui no chão. Eu gostaria que vocês identificassem o barulho do que eu vou jogar aqui no chão. Tá bom? Certo, gente? Vamos lá, eu vou jogar. Não olhe para mim, não. Né? Vocês são espertas para cá. Mulher, então, ele fica de ladinho assim, olhando assim, né? Não é isso, né? Vamos lá. Ah, não, peraí. Ela disse que era uma tampa. Tá. Olha para lá, ele. Tá parecendo o potinho da Santa Ceia. E você é o que, o Jorge? É algum brinquedo. E você, o Gabriel? Como é que é? Embalagem de tic-tac. Nem sei o que é isso. O que é isso? Oi? Bala? Caixa de bala. E você, o marombeira? Eu acho que é uma tampa de garrafa PET. Uma tampa de garrafa PET. E você, o menino, tá com a barriguinha tudo já crescendo, viu? Tá tão bonitinha, né? O que é? Aquele copinho de remédio. Copinho de remédio. Eu tomar remédio. De xarope. E você, Eli? Uma tampa. Tampa de quê? Plástica. Uma tampa plástica, né? Tem visão de Deus, ela, né? Tem medo. Seu silêncio termina? Vamos lá, outro, vamos lá. Esse é o quê? Um talher. Amém. Vamos ver agora. Não olhe para cá, hein? Vocês são espertos pra caramba. Vamos lá, hein, homens, reajam.
Que é? Uma mão francesa? Você é o que, Jorge? Uma mão francesa. Você, Tati? Vou jogar de novo, só para ver se vocês pegam. Só mais uma vez. Um abridor de lata. O que vocês acham? Na hora. Todos, na hora. O que você acha? Vamos lá? O que vocês acham? Na hora? O que é? O que é? O que é mesmo? Moeda. Legal. Agora, por que vocês sentiram que era uma moeda? Nós somos sensíveis a certos sons de coisas que conhecemos. Agora, aquilo que a sua mente estiver focada é aquilo que você vai ouvir mais. Pode tirar as... O seu silêncio termina hoje. Vamos ficar de pé. Aquilo que a sua mente, olhe para mim, aquilo que a sua mente estiver mais focada é aquilo que você vai ouvir mais. Caraca, acertei. Acertou, é? Acertou logo de primeira. Você errou tudo. Era uma colher, era uma chave. O resto eram moedas. Aquilo que a sua mente estiver mais focado é aquilo que você vai ouvir mais. Aquele homem estava há 38 anos parado naquele lugar. Jesus começou o seu ministério com quantos anos? 33 anos. Então, antes de Jesus nascer, eu não sei qual era a idade que colocaram ele naquele tanque, esperando o movimento das águas. Antes de Jesus nascer, te pergunto, será que ele foi colocado ali com 15 anos, com 10 anos? Ele tentando entrar naquelas águas para ser curado e não conseguia, porque entrava alguém antes. Mas eu repito para você aqui, seu silêncio termina hoje. Jesus chega para aquele homem e pergunta se ele queria ser curado. Não é isso que Jesus pergunta? Jesus pergunta para ele se ele quer ser o quê? Aquilo que a sua mente estiver focado é aquilo que você vai ouvir? Aquilo que a sua mente estiver focada é aquilo que você vai ouvir? Jesus chega para ele, quer ser curado?
A mente dele estava focada só numa palavra: não tem ninguém que me jogue. Será que a sua mente hoje está focada nessa? Não tem ninguém que me ajuda, não tem ninguém que me jogue, não tem ninguém que me empurre, não tem ninguém que faz nada por mim. Repito mais uma vez para você, vou ler para ficar bonitinho, né? Aquilo que a sua mente estiver mais focada é aquilo que você vai ouvir mais. Ele só ouvia: entrou outro na sua frente. Não tem ninguém para te jogar. Não tem ninguém que te acompanhe até o fundo desse lago. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Aí aparece Jesus e pergunta para ele: queres ser curado? Qual é a resposta dele? Não tem ninguém que me jogue aqui. Será que você hoje entrou por essas portas pensando desse jeito? Ainda? Anos e anos entrando nessa igreja. Anos e anos. Jesus está te dizendo: quer ser curado? E você está dizendo: não tem ninguém que me empurre, não tem ninguém que me jogue. O que está faltando para você tomar uma decisão daquela direita, bonita, e dizer assim: a partir de hoje, eu vou pegar a minha cama e vou me mandar? O que está faltando para você? Se aproximar mais de Deus e dizer: Deus, estou aqui. Trocar essas vozes que você está focado aí fora, que não vai conseguir, que não tem jeito, que meu marido, que meu filho, que minha esposa. Trocar isso, querido. Mas o mais importante é que Jesus, ele olha para aquele homem e tem misericórdia. Jesus também tem misericórdia da minha vida e da tua vida, sabe? Jesus não dá muita ideia para ele, não, quando ele diz assim: não tem ninguém que me jogue. Jesus automaticamente, por saber daquela situação, diz assim: cara, isso eu estou falando com o meu pensamento aqui, do meu jeito. Jesus está dizendo: camarada, deixa eu dizer uma coisa para você, levanta e anda. Jesus hoje não está dando papo para os seus questionamentos. Jesus quer dizer assim: hoje eu vou fazer na tua vida. Quem está me entendendo? Hoje ele está dizendo: eu vou fazer. Não adianta que você vir com esse negocinho de não tem ninguém que me jogue, não tem ninguém que me empurre. Jesus está dizendo: hoje eu vou fazer. Eu tenho 10 minutos para aqueles que querem que Jesus faça alguma coisa na sua vida. Eu quero orar por você. Vem aqui à frente, por gentileza. Quem vai ser o primeiro a estar aqui? Jesus quer fazer na sua vida. Jesus quer fazer na nossa vida. Jesus quer realizar. Ele quer te mostrar o caminho certo. Joga os seus questionamentos de lado. Jesus quer fazer. Hoje é o teu dia, é a sua hora, é o seu momento. Ah, pastor, tu estás preocupado com o quantitativo de gente que vai vir aqui? Não, eu não tenho esse problema nenhum comigo. Eu não sou aquele pregador que faz 3 apelos numa noite só, sabe? Não sou. Gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Nosso Deus, nosso Pai, eu penso que os sonhos, eles traz alguma coisa para cada um de nós. Muitos lembram de um som que fez 2 pessoas se encontrarem. Outros lembram de um som que trouxe uma confusão dentro de casa, da família. Outros lembram de alguns sons que movimentaram a vida. Outros dentro de um trem, dentro de um metrô, dentro de um ônibus. De repente, um som abriu o caminho para um novo horizonte. Muitas das vezes uma oportunidade, uma viagem, e ali dentro daquele proceder de coisas, as coisas começaram a acontecer e as portas se abriram. Mas hoje nós temos um som diferente. É o som de muitas águas. É um som de muitas águas. É um som de muitas águas. É um som de muitas águas.
Hoje meu sobrinho Gabriel cantou uma música de manhã que me chamou muito a minha atenção. Porque a gente, muitas das vezes, a gente só ouve essa música só pelo refrão dela. Mas ela tem algo tão especial. Porque nós estamos aqui por um propósito só: estar com o Senhor, ver o Senhor e deixar Ele tocar nas nossas vidas. Hoje o Espírito Santo vai tocar em você, pelo som de muitas águas. Hoje você vai mergulhar. Hoje você vai mergulhar. A glória de Deus está sobre você, sobre a sua vida. Coloque a mão no seu coração. Você que está aqui na frente e você que está aí no seu lugar. Sim, quero sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. Olha a vida desse paralítico sendo contado aí, ó. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar. E poder te contemplar. Ele pôde contemplar Jesus. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Você está percebendo algo diferente em você que está aqui na frente? Quando te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Aquele homem foi se tornando mais semelhante a Jesus Cristo. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Levanta e anda. Pega a tua cama, a tua maca. Quando te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você.
pé, Ele pode olhar nos olhos de qualquer pessoa. Aleluia. Hoje você está de pé. Hoje você pode olhar na face de qualquer pessoa. Você pode. Você pode. Você pode. O que é que os anjos se prostram? O que é que os anjos fazem cantar santo? Por quê? Por quê? Por quê? O que é que os anjos o que fazem se prostrar? O que é que os anjos fazem cantar santo? O que é, diga, o que é que os anjos que os fazem se prostrar? O que é que os anjos fazem cantar santo? Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Quem sai dali correndo. Só quero ver você. Seu silêncio acaba hoje, querido. Você pode gritar bem alto. Só quero ver você, Senhor. Seu silêncio acaba hoje. Clama por Ele, vai. Vamos balançar o teto desta igreja. O seu silêncio termina hoje. Seu silêncio termina hoje. O seu silêncio termina hoje. Só quero o Senhor na minha vida. Só quero o Senhor na minha vida. Aceita Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Volte para a casa do Pai, meu irmão. Volte a ter intimidade com Ele. O seu silêncio termina hoje. Hoje você sai do seu lugar, aceita Jesus. O seu silêncio termina hoje. Você vai abrir o seu coração e a sua vida vai mudar. Como a vida desse paralítico mudou, a sua vida vai mudar. O seu silêncio termina hoje. Hoje é o fim do teu silêncio. Chamanda cantaraba chubiandará. Hoje é o fim do teu silêncio. Declare a cura sobre esta doença incurável. Declare a cura sobre a vida de alguém que está na sua casa, necessitando de uma oração. O Espírito Santo de Deus vem sobre essa igreja. Vento dos quatro cantos, sopra sobre este lugar. O teu silêncio termina hoje, queridos. Você pode gritar bem alto o nome de Jesus. Você pode dizer: eu quero ver Jesus na minha vida. Eu quero ver Jesus nessa situação. Eu quero ver Jesus nessa situação. Xarabaraba chubicantarabarabarabara. Eu quero. Grite bem alto, queridos. Exalte o nome dele bem alto, queridos. Glorifique mesmo o nome dele. Deixa ele te encher nesta noite. Deixa ele te encher nesta noite. Deixa ele te encher nesta noite. Aleluia. Aleluia. Sopra, Espírito Santo, sobre esta igreja. Sopra o teu vento do lado de cá. Sopra, Senhor. Sopra o teu vento no meio da igreja. Sopra, Senhor. Sopra o teu vento aqui do meu lado direito. Sopra, Senhor. Sopra o teu vento, Pai. O teu silêncio termina hoje, amigo. É
hora de você levantar as suas mãos, glorificar o nome dele. Seu silêncio termina hoje. Eu quero dizer que hoje é o dia da tua vitória. Hoje é o teu dia, hoje é a tua hora. Deus preparou esse momento para você. Teu silêncio termina hoje. O que está te faltando para você adorar e glorificar o nome dele? O que falta, o que falta, o que falta? Os anjos lá no céu, queridos, já estão vibrando. Já uma festa muito grande, porque a sua vitória já está sendo preparada para descer nas suas mãos hoje. Amanhã vai ser um dia diferente para você. Olha o que eu estou te dizendo. Oh, Xamandaraba cantaraba subiar. Delemandalaba subicantaraba subiar. Ah, mandou, Xamanda canteriba, nama subiar. Deremandaraba subiando, rama, nama subiar. Sopra, 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 sopra. Xamandaraba subiar. Delemandou, rabandabalaba namaya. Riandaraba subicantas, nama subicanta, rama. Chamando do baixa. Chamandaraba subia. Garamanama subiandará. Hoje é o teu dia, abre a sua boca. O teu silêncio termina hoje. Hoje, declara aí, declara aí, declara aí, declara aí, declara aí. Satanás não tem mais direito na sua casa. Satanás não tem mais direito sobre os seus filhos. Abra a sua boca, abra a sua boca, abra a sua boca. A promoção do seu trabalho está chegando. A porta de emprego está sendo aberta. Teu silêncio termina hoje. Chamandaraba subicantará. Telemanda lava subicantaraba lava subiandaraba. Oh, fogo, 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 fogo. Ah, meu Jesus. Que é que os anjos veem, gente? Que é que os anjos veem? Que os fazem se prostrar. Olha aí. O que é que os anjos veem? Que os fazem cantar santo. O que é que os anjos veem? O que é? Cantar santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. A terra, este lugar está cheio da tua glória. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. A minha vida, a vida dos meus irmãos estão cheios da tua glória. Que os fazem cantar santo. Que os fazem se prostrar. Fazem cantar santo. Aleluia. Eu abençoo sua vida. O seu silêncio termina hoje. Amanhã vai ser um novo dia. Quando você abrir a sua boca, tudo vai mudar. Tudo vai mudar na sua vida. Eu oro pela sua vida e te abençoo neste momento. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, que todos digam amém. Você pode dar um aplauso a Jesus? Você pode voltar para o seu lugar. Que os anjos vêm, que os fazem cantar santos. Só quero, só quero, só quero. Só quero, só quero ver você. Só quero, só quero ver você. Só quero ver você. Tem alguém que quer voltar para Jesus hoje?
Tem alguém que quer aceitar Ele como seu único e Salvador? Tem alguém que quer dizer assim: hoje o meu silêncio terminou. Tem alguém nesta noite que deseja isso? Tem alguém que deseja voltar para Jesus? Oh, cá, meu amor. Vem cá, Thalita, ficar com a sua mãe. Deus. Vem cá, meu amor. Fica aqui com a sua filha. Isso é uma alegria muito grande para a Thalita. Tem mais alguém que quer fazer essa linda decisão hoje? Falar assim: eu quero Jesus, eu volto para Jesus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Hein? Sai correndo do seu lugar. Isso, sai correndo, vem cá, vem. Sai correndo, é isso aí. Correndo no seu lugar. Que o fazem cantar santo, 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 santo. Aleluia. Tem mais alguém? Acabou, querido. Acabou o tempo de você ficar calado. Acabou esse tempo. Agora é hora de falar, de gesticular, de gritar. Ó, chega. Chega, chega, chega. Acabou, agora é a hora. Não importa quem está do meu lado, não importa o que vão falar de mim, não importa. Hoje o meu silêncio acaba. Hoje é Jesus na minha vida. Meu silêncio acaba, meu silêncio acaba. Quando meu silêncio acaba, a cura chega. Quando meu silêncio acaba, a prosperidade vai chegar na minha vida. Hein? Tem mais alguém? A última oportunidade para você hoje. Hein? Vem correndo. Vem correndo. O Pai te chama, a família te espera. Correndo, sai do teu lugar correndo, meu. Uma velocidade, venha correndo. Jesus te espera aqui neste lugar. O que é que os anjos veem, os fazem cantar santo? Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Você está voltando para Cristo? Está voltando ou está aceitando? Você está aceitando Jesus? Está voltando. Os fortes. Graças a Deus. Você aceita Jesus como seu único suficiente Salvador, né? Como é seu nome? Cristiane. Oi. Não entendi. É? Dois presentes. Tá, tu tá arrebentando, hein? Coisa linda, Jesus tem te usado. Graças a Deus. Estenda suas mãos aqui para frente, queridos. Vou pedir meu irmão, meu colega, Diácono Rogério, que faça essa oração por vocês. Pela volta, tá? Amém, Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, por essa família, por essas vidas, Senhor. Pai, eu creio que o Senhor já tinha escolhido, já tinha preparado esse dia. Já tinha, Senhor, já estava na tua agenda esse dia. Só faltava uma atitude e essa atitude foi tomada. Oh! E hoje, para a tua glória, Senhor, tem festa aqui na terra e tem festa no céu, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque essas vidas são tuas em nome de Jesus. Pai, que elas
elas possam, Senhor, agora trilhar esse caminho, que o Senhor possa fortalecer cada vez mais. O salmista, Senhor, ele fala no capítulo 32, enquanto eu me calei, os meus ossos secaram. Mas foi profetizado nessa noite que quando eles abrirem a boca para clamar, para bradar, Senhor, as muralhas irão cair diante dos olhos deles, Senhor. E nós cremos nisso em nome de Jesus. Nós entregamos eles, Senhor, em tuas mãos, em nome de Jesus. E todos aqueles que estão felizes com essa decisão, aplaudam o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Essa é a nova família de vocês. Mais forte. Mais forte, gente. São brados de alegria. Seu silêncio termina hoje. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Quando elas estiverem descendo aqui, você dá um abraço. Não se importa que o culto está terminando, não. Amém? Deus abençoe vocês ricamente. Amém? Vocês podem descer. Tá bom, meu amor? Deus abençoe ricamente. Vai descendo, você vai dando abraço, gente. Isso é legal. Vai dando abraço. Não se importa, não. Amém, amados? Seu silêncio termina? Seu silêncio termina? Vamos aplaudir Jesus. Aleluia. Oh! Bate palma e vem! A tristeza se verá, a dupla honra me honrar, como as novas proclamarem, uma nova história a celebrar. É chegada a minha hora, o silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida. Eu vou viver uma virada. Levanta as mãos pro alto assim, ó. Senhor, te agradeço, Senhor, por esse dia, por esse momento. E eu creio, Deus, que esse foi o momento da virada, Senhor, das nossas vidas. Essa semana vai ser a melhor semana das nossas vidas, em nome de Jesus. Abra a sua boca, meu irmão. Deus vai colocar palavras na sua boca. Então, nessa noite nós te agradecemos, Senhor. Se o inimigo se levantar contra os nossos caminhos, por 7 caminhos ele baterá em retirada em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Espírito Santo esteja conosco de uma forma rica. Aplauda o Senhor, querido. Tristeza se verá, a dupla honra